Aproveita esse momento, obrigado, cara, para perguntar se você está pronto. Pergunta para alguém que está do seu lado aí, você está pronto? Vê se ele te pergunta alguma coisa. Normalmente, se você pergunta para alguém, você está pronto? Alguém vai perguntar o quê? Hã? Se eu te perguntar, Alexandre, está pronto? Mas antes de você deve perguntar assim, para quê? Você pode estar pronto para algumas coisas e não pronto para outras, ok? Amém? Mas a pergunta é, se eu falasse nessa manhã sobre o seu próximo passo, a pergunta é, você está pronto para a sua próxima fase? Você está pronto para o seu próximo passo? Para o seu próximo nível? 2024 já vai chegando aí ao final do seu 4º mês. Talvez você fique falando assim, pastor Juan, gosta de contar meses. É porque eu gosto de não deixar que o tempo que temos passe sem cumprir o propósito que ele foi destinado. Porque Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado. Repita comigo, determinado. Se está determinado, você pode mudar ou não? Você pode atrapalhar, mas ele está determinado. O nosso papel nessa determinação que Deus estabeleceu sobre o tempo é estar pronto. E eu divido esse estar pronto em 3 camadinhas. Primeira camada, você precisa estar pronto na sua mentalidade. Pergunta a você, você está com uma mentalidade do próximo passo? Ou você ainda está com a mentalidade do último passo? Porque é impossível você entrar no próximo passo com a mentalidade que você estava no passo anterior. Você não estará adequado. E aí algumas questões são necessárias. Talvez uma palavra mais popular é chamar de configuração. Você precisa ser reconfigurado. Porque você não pode entrar no futuro cheio de passado. Você não pode ir para o próximo passo. Muitas das vezes a gente se propõe a fazer uma mudança logística. A gente muda de prédio, a gente muda de casa, a gente muda de emprego, a gente muda até de patamar de renda, para cima ou para baixo. Mas existem coisas que parece que não saem da gente. E isso faz com que muitas situações que poderiam se manifestar fiquem travadas. Eu não vou dizer a palavra impedidas, mas elas ficam, estagnadas, elas ficam inertes. Porque é preciso que a gente destrave aquilo que dentro de nós é a mentalidade do próximo passo, do próximo nível. Eu convido você a fazer agora uma reflexão de 10 segundos. O que você considera ser o seu próximo passo? Aonde você espera estar espiritualmente, fisicamente, profissionalmente, ministerialmente, em 2025. A minha pergunta é agora em 10 segundos para você pensar. Você já está com a mentalidade de lá ou ainda está com a mentalidade de 2020? 2021. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você já está lá? Você já está lá? Pastor, como assim? Eu não estou falando sobre precipitação, sobre excesso de expectativa, mas eu estou falando sobre um ajuste de mentalidade, para que você possa chegar aonde você tem que chegar, exatamente da forma que você precisa estar. Êxodo capítulo 25 vai falar de uma palavra em que Deus diz ao povo de Israel que havia saído do Egito e agora estava num progresso para um futuro que Deus havia dito, ok? Saiam do Egito e vai para a terra que eu vou mostrar, vai para Canaã, vai para a terra que mana leite e mel, ok? Estão comigo? Mas ao longo da trajetória, Deus foi fazendo diversas configurações do povo. Êxodo 25 fala que num determinado momento ele vira para Moisés e todos os seus líderes e diz assim: olha, é preciso cortar acácias para então fazer a arca da aliança. E houve uma medida, houve um mapa, houve um projeto em que Deus foi dando os detalhes, tanto de medida, tanto de largura. Vai ter que ter varas de acácia. A acácia era um arbusto. Em determinada área do deserto
haviam aquelas árvores. O que me chama a atenção é que no momento em que a gente está se preparando para o próximo nível, para o nosso próximo passo, existem ações que precisam ser feitas agora. E aí você precisa ter uma mentalidade capaz de administrar o seu hoje, já se projetando para o seu futuro. Porque quando Deus virou para o povo, para Moisés, e falou assim: olha, é preciso cortar acácias, e começarás a fazer então a arca da aliança, vai fazer as torres dos tabernáculos, vai fazer a mesa do pão. Isso me chamou a atenção e pode parecer simples para você, mas vem comigo numa questão. Quando eles saem do Egito, no primeiro momento ali em que atravessam o Mar Vermelho, aquela região não possuía acácias. Sabe, Alexandre? Na medida que eles vão progredindo, e chegam exatamente nesse momento em que Deus fala assim: corte acácias. Por quê? Porque era ali que tinha acácias. Se eles não cortam acácias naquele momento e continuam andando, porque eu estou indo para lá, eu estou indo para o meu próximo passo. Mas você não pode ir para o seu próximo passo sem fazer o que precisa ser feito agora. Porque o que você precisa para o próximo passo está agora. E aí quando eles receberam a ordem para cortar, eu fico pensando assim: e se a gente deixa para amanhã? Não, vamos andar mais uns 3 dias, para a gente adiantar, porque eu quero chegar logo. Não adianta você ter pressa para chegar e chegar lá despreparado. Não adianta você ter pressa para chegar e chegar lá sem o que você precisa ter quando chegar lá. Eclesiastes 4 vai dizer algo muito interessante. Diz que tudo aquilo que Deus faz, Alexandre, dura eternamente. Dura quanto tempo, igreja? Eternamente é quanto tempo? Conta para mim aí, eternamente é quanto tempo? Então, se Deus faz, se tudo que Deus faz tem uma prerrogativa de durar eternamente, o que Ele quer que você tenha cuidado? De que tudo que você está fazendo não vai atrapalhar o prazo de duração. Então Ele vai ter todo o cuidado. Deus não está só te empurrando para lá, Deus está te preparando para colocar lá. É diferente. E aí quando Ele diz assim, olha, o texto diz: faça uma arca de madeira de acácias com 1 metro, 10 centímetros, largura. Ele começa a falar aqui, uma das primeiras vezes, sobre esse elemento. A acácia, alguns devem saber, é uma árvore aonde foi cortado essas madeiras que o Senhor mandou, mas ela era cheia de espinho. E eu fico pensando como deve ser, sabe, desafiador você cortar algo e ter que manobrar os espinhos. Mas por que tinha que ser acácia? Porque a acácia é uma madeira altamente resistente, é uma madeira resistente à água, é uma madeira forte, durável, ela é capaz de resistir ao tempo, sabe, gerações passam, mas a madeira acácia não acaba. Tem alguma semelhança para você com aquilo que é a palavra eterna de Deus? É por isso que você precisa cortar hoje, sabe? Tem que botar a mão no espinho. Mas vai espetar, mas em contrapartida vai durar eternamente. Mas eu não sei, eu não tenho muita habilidade. Então vem com a gente. Fazer igual aí nas mídias sociais, arrasta para cima, vem com a gente. Que a gente ensina você, sabe, a botar curativo no espinho que te espetou. A gente não ensina a cortar o espinho. A gente ensina a te mostrar assim, as minhas cicatrizes estão aqui. Cara, faça as suas também. Porque no final vai valer a pena. Porque naquele momento que Deus manda, porque imagina, a arca era para carregar naquele momento a presença de Deus. Após Jesus, você não precisa mais da arca, porque você agora é o próprio recipiente da presença de Deus. Isso está dizendo o seguinte, que você foi formado, forjado, fabricado de um material resistente, ainda que possa ser dito como barro. É um barro que aguenta fogo. É um barro que aguenta água gelada. Olha que incrível. O mesmo barro que você bota fogo e ele fica ali, rígido. É o mesmo barro que você pode botar uma água congelante e ela permanece fresquinha. É o mesmo barro que se você der uma esbarroada, ele não quebra facilmente.
Você pode ter matérias mais fáceis, mas para ser resistente, para carregar a eternidade de Deus, vai precisar ser uma matéria muito mais forte. A acácia nesse momento, então, está sendo um papel de resistência, de durabilidade, de antibactéria. Eu fico pensando se naquela época havia cupim. Sabe, o cupim estava lá. Com certeza, se não era ele, era algum irmão dele, um primo dele. Alguma coisa que deteriorasse. Mas a palavra diz que a acácia era forte, era antidestruição. Era anti qualquer coisa tão pequena que após entrar pudesse ser tão causadora de desastres. É um Deus dando uma orientação que assim, olha, vocês estão indo para o próximo passo, mas existem coisas que precisam ser feitas agora. Você está comigo? Está disposto a fazer algumas coisas agora? Porque o próximo passo com certeza vai ser glorioso, mas existem ações que precisam ser tomadas agora. Eu fico pensando na maestria de Deus, cara. E olha como esse Deus é tão poderoso. O povo sai do Egito com vários utensílios. Sai com ouro, sai com tecido, sai com vários elementos. Mas não tinham a madeira. A madeira Deus deu para cortar naquele ponto. E eles cortaram. Quando eles chegam em Canaã, o que eles possuem? Eles possuem tudo que tinha lá no Egito, que Deus mandou trazer. Tinham aquilo que era madeira do meio do deserto. E agora estava tudo completo em Canaã que Deus havia dado. O que eu quero te dizer nessa manhã é que você só pode carregar do seu passado aquilo que Deus mandou. Para que você não tenha nenhum excesso de passado atrapalhando o seu presente, principalmente obstruindo o seu futuro. Você precisa chegar no seu futuro exatamente só com aquilo que Deus falou para você trazer. Então nessa manhã, abra o baú do passado, sabe? E se não for nada daquilo que o Senhor mandou você levar. Ah, do passado não quero levar nada. Cara, teve particularidades que foram Deus que mandou, sabe? Não mandou eles pegarem, não. Os egípcios, quando viram aquelas pragas, falaram assim, toma, leva. E quando Deus começou a dar a lista, olha, vocês vão precisar fazer com argolas de ouro. Vocês vão precisar fazer com tecido de linho azul. Sabe, estava tudo lá. Às vezes, você vai precisar carregar coisas do seu passado. Que alguém vai dizer assim, para que isso? Você sabe que isso ali na frente é parte de tudo aquilo que Deus vai construir. Agora, se foi mágoas, se foram tristezas, se foram decepções, entenda o seguinte, isso tudo precisa ter ficado lá quando o mar vermelho fechou e engoliu todas as coisas. A cruz de Cristo fechou sobre você todas as suas ansiedades, todas as suas feridas, todas as suas marcas. E isso te tornou livre, leve e solto para você seguir firme para o próximo passo dele na sua vida. Existem coisas que precisam ser feitas agora. Eu não sei o que você está identificando aí, mas cortar a acácia, ter que lidar com alguns espinhos. Não adie para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Ah, mas isso aí é complexo, é complicado. Eu vou te dizer algo nessa manhã, cai para dentro, meu irmão. Ou você vai adiar para 2025, que era para 23, e aí você adiou de 22. Em nome de Jesus, abril está acabando, maio vai chegar, mas que maio seja um mês, sabe, de você cortar as acácias, sabe, na medida. Vamos botar, vai doer, o espinho vai furar, mas em nome de Jesus você vai estar pronto e pronta para continuar avançando no seu próximo passo. O texto vai dizer que quando você olha em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, esse eu queria que alguém projetasse aqui para mim, por favor. Em caráter especial, eu vou colocar um versículo ali, só para você ler com calma comigo o que Eclesiastes 10, na versão NVI, versículo 8, 9 e 10 vai dizer. Vamos lá? Antes deles colocarem, eu quero te dar uma introdução. Para você ir para o seu próximo passo, você vai ter que lidar com os riscos. Tem risco, galera. Não tem como você ir para o próximo passo do que Deus tem e você achar que vai ser tudo tranquilo. Tem risco. Bate alguém que está do seu lado e fala assim, vai ser arriscado. Vai. Olha o que diz aqui. Vamos lá? Quem cava um poço... Então
que eu vou cavar? Quem derruba o muro, então para que eu vou derrubar? Pode ir. Quem arranca pedras do caminho, com elas, quem racha a lenha para acender o fogo. Volta no 8. Quem cava um poço, corre o risco de cair nele. A pergunta é, como é que você vai beber água? Então quem fica com medo do risco não conhece aquilo que é a capacidade de prover o que você precisa. Ai, mas se eu cavar um poço eu posso cair lá dentro, então vai ficar sem água. Então significa que para você, viver as coisas que você vai, desfrutar no próximo passo, vai ter que ter risco. Ah, mas eu posso cavar e de repente vai ficar eu posso esbarrancar e cair lá dentro. Se cair, Deus te ressuscita. Se cair, a minha mão te sustentará. Ou você esqueceu a palavra que diz: se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Ei, está na hora de correr riscos e acreditar com fé que aquilo que você precisa fazer não vai sucumbir você. Aí com medo de cair no poço, não cava o poço, então não bebe água, não tem água. Sabe o que é cavar poço? É fonte. Quem não quer ir na fonte, não quer correr riscos para ir na fonte, vai ficar sem a provisão, vai ficar sem a abastância. Aí diz aqui, gente. Quem derruba o muro será picado por uma cobra, mas também não cresce. Sabe o que é muro? Muro é quando você derruba ele, aumenta limites. Derrubei o muro, ao expandir. Ei, derrubar muros fala sobre expansão. Eu estou derrubando um limite para eu aumentar o meu limite. Ela falou que susto, eu não conheço não. Só pode ir para o próximo nível se você ainda não tiver mais limites com você. Mas para tirar os limites, de repente ele chega na ilha de Malta e ele está lá agora. Acenderam fogo. Quando acenderam o fogo com as madeiras velhas que estavam na ilha, diz a palavra que uma cobra saiu do meio do fogo, mordeu Paulo. Aí você vai pensar assim: para que foi mexer nesse negócio? Ei, se você não arriscar e mexer algumas coisas, você não vai estar pronto para ir para o próximo passo. Bota a mão em nome de Jesus. O Senhor essa manhã está te chamando a você, se encher de coragem, de ousadia. E aquilo que você não quer botar a mão, porque pode ser perigoso. Eu posso me machucar de novo, bota a mão. Porque aquilo que já te machucou no passado e foi curado pelo Senhor, gerou resistência, força e habilidade em você. Mas vai ter risco. Eu vou para o 100 porque eu não quero ter risco mais. Então ferrou. Porque tem risco toda hora. Quem está vivo aí? Aleluia. Senão pode ser manhã de ressurreição. Quem está vivo aí? Se está vivo, tem risco, meu irmão. Tem risco. Folhei o Instagram ontem. Aí um MC da vida aí foi gravar um clipe no mar. Caiu no mar e morreu. Eu fico pensando o seguinte: o cara gastou milhões para gravar um clipe. O barco virou, se afogou na represa que foi gravar o clipe. Mas ele foi gravar o clipe. Tem risco, querido. Mas sabe qual é o bom de correr um risco com o Senhor? É que se o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Ei, você precisa acreditar em alguma coisa e começar a correr riscos fortes. Eu não estou falando de riscos pequenos, não. Estou falando de risco grande. Porque o seu próximo passo vai exigir riscos maiores. Mas aí se eu for derrubar esse muro, então não vai crescer. Sabe qual é o muro hoje? É o muro de uma crença limitante. É o muro de umas manias. São muros que estão mantendo você de um tamanho que não tem a ver com o tamanho do seu próximo passo. O seu próximo passo, você é maior, você é maior, você é maior. Mas para isso acontecer de forma prática, muros precisam ser derrubados. Mas quando você derruba o muro, pode ter uma cobra lá. Mas como Paulo fez em Atos 27, diz a palavra que a cobra, ao mordê-lo, todo mundo falou assim: meu Deus.
Eu fico pensando, igreja, o quanto tem pessoas vigiando para ver você se dar mal. E você fica assim, não, eu não vou dar mole para ele. Não, você vai mudar a sua mentalidade hoje. Você vai dizer o seguinte, cara, eu não vou mais me esconder. Porque se eu me der mal, ele vai me ver me dando mal. Mas ele também vai me ver sendo, sabe, capaz de superar esse limite com a presença do meu Deus. Porque quando a víbora mordeu Paulo, diz a palavra que Paulo pegou a víbora, sacudiu ela e jogou no fogo. E aqueles que estavam vendo Paulo se dar mal, tiveram que dizer assim, que Deus é esse? O veneno não foi capaz de parar um cara que tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. A gente pensa assim, né? Cara, acabei de sair de um sufoco. Agora eu vou sentar na ilha, Alexandre. Vou acender o fogo e vou dar uma relaxada. Aí a cobra pica. Aí você fala assim, cara, isso não vai acabar. Vai. De glória em glória. De fé em fé. Sacudindo víbora. O importante é que o fogo continue aceso. Esse fogo não se apaga, esse fogo só aumenta. Se eu cantasse era mais ou menos isso. Por que aqui? Ó, gente. Me ajuda. Hoje eu estou didático. Estou usando quadro negro. Quem derruba o muro será picado por uma cobra. Vai lá, 9. Quem arranca pedras com ela se ferirá. Claro. Sabe, eu vou tirar essa pedra do caminho. Eu disse aqui no culto jovem, eu falei o seguinte, ei, tem uma coisa impressionante que a gente precisa aprender com as águas dos rios, porque a palavra diz que nós fluiremos como rios no Senhor. Só que tem um detalhe que você precisa aprender com os rios. Eu nunca vi um rio parar por causa da pedra. Eu nunca vi. O senhor já viu? O senhor tem mais idade do que eu. Mais idade não, mais experiência. Meu irmão, olha para mim aqui, igreja. Olha para o rio. Encontrou a pedra. Ei, eu já vi pedra mudar com a água do rio. Ela fica mais lisa, ela tem a ponta, fica sem ponta. Mas a pedra muda, mas a água continua. Porque a água tem um destino. Eu estou indo para o meu próximo passo. Eu vou desembocar no mar. E não vai ter pedra nenhuma no meio do meu caminho que vai fazer parar. Então que nessa manhã você se levante como rios do Senhor. Fluirão rios. Fluirão como rios. Que na sua casa você não pare mais por causa de uma pedra que está lá. No seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério. Sabe, que você aprenda a viver esse risco aqui, ó. Eu vou tirar. E se eu não tirar, eu vou lapidá-la. A ponta que me mexia, a ponta que me machucava, ela vai ficar assim, ó. De tanto eu passar por ela e não parar mais. Todas as vezes que você decidir seguir em frente, não é você que está mudando, é a adversidade que está mudando. Porque você decidiu correr risco. E quem corre risco, muda cenários. Quem corre risco, vai se ferir? Vai. Ei, isso aqui não é filantropia que você faz. Aí ganha um cartãozinho, obrigado, você é a pessoa mais importante da minha vida. Não, você vai dar amor e vai ganhar paulada. Que isso, pastor? Não tinha uma frase melhor? Mas, cara, bem-aventurado aqueles que amam. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que levam a sua preciosa semente andando e chorando, porque sem dúvidas, quando voltarem, trarão consigo seus feixes. Ei, não é para parar, é para ferir. Então, vamos lá. Mas sabe o que Deus está colocando hoje? Tem alguém do seu lado? Fala assim, se você se ferir, fala para ele. Se você se ferir, eu posso te ajudar. Porque no reino de Deus, não é sobre não se ferir, é sobre se curar. A gente se cura todo dia. Não é sobre você ficar isento. Está anistiado, hein? É o culto da anistia. Não vai sofrer nunca mais. 10 anos sem sofrimento. Quem topa? Vamos fazer um culto do decreto. Decreto da anistia. Não tem como. Mas eu posso garantir uma coisa. Não vai ter decreto da anistia. Mas vai ter decreto de cura todos os dias. Eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou mais um dia. Eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou mais um dia. Ei, se passares pelo fogo, ele não te queimará. E se queimou, deu uma
uma relepada. Cara, tem remédio e tem bálsamo em Gileade. Sabe? E nós vamos lá. Quem racha a lenha, se arrisca. O machado pode cortar. Quem aqui já não ouviu a avó, a mãe, o pai, o padrasto, a madrasta fala assim: não pega essa faca, menino. Vai se cortar. Hã? Quem está comigo? Quem é das antigas aí? Você pode não ter pego, mas também não cortou lá o bolinho. Se você não manusear algumas coisas que possuem risco, se você não rachar a lenha, não vai ter fogo aceso. Ei, 2024 ainda é ano para acender o fogo. E para acender fogo tem que rachar a lenha. Ah, mas eu posso me cortar. Ah, mas se eu for rachar a lenha eu posso perder. Ei, o texto diz em 2º livro de Reis que um certo jovem estava com Eliseu e ele teve o desejo de ampliar a casa dos profetas. Estava apertado. E ele falou assim: Eliseu, eu posso ir lá na beira do Jordão cortar umas madeiras, cortar umas vigas na beira do rio? Eliseu falou: vai, meu filho, vai. Se é para crescer, vamos embora. E diz a palavra que ele pegou um machado emprestado, foi para a beira do Jordão. Quando começou a cortar, o machado soltou do cabo, caiu no rio e, por ser machado pesado, afundou. Aquele jovem desesperado correu para Eliseu e falou assim: Eliseu, me ajuda. Eu perdi o machado que era emprestado. Eu fico pensando e queria que você pensasse comigo aqui nessa manhã. Qual o risco de pegar algo emprestado? Qual o risco de pegar algo emprestado? Alguém aqui gosta de pegar coisa emprestada? Tem gente que gosta. Mas tem gente que fala assim: meu Deus, eu não quero. Por quê? Porque você fica assim: cara, e se acontecer alguma coisa? Só que é o seguinte, meu irmão, vai ter que correr risco. E o Senhor nos emprestou dons. O Senhor colocou dentro de nós vocações. O Senhor colocou dentro de você talentos. O Senhor colocou dentro de você habilidades. O Senhor colocou dentro de você o Espírito Santo dele. O Senhor colocou dentro de você uma força que não é sua, e você sabe disso. O Senhor colocou dentro de você uma capacidade, sabe, muito maior do que aquelas que você realmente acredita que tinha. Tudo isso é emprestado para você cortar vigas, para você rachar lenha, para você manter o fogo aceso sobre você e sua casa e sobre aqueles que estão à sua volta. Mas algumas coisas podem acontecer? Pode. Olha a intenção daquele jovem: eu só quero cortar vigas para aumentar a casa de Deus. Se machucou, perdeu o machado cortando coisas para Deus. A pergunta que eu te faço é: quantas coisas você já perdeu ou foi ferido fazendo coisas para Deus? Pode levantar sua mão aí, que eu sei que é verdade. Aí você fala assim: ei, pode acontecer algumas coisas também, mesmo fazendo coisas para o Senhor. Mas a pergunta é: com quem você está? Porque com quem você tiver, se você estiver alinhado no mesmo nível, sabe, no mesmo propósito, indo para o próximo passo junto. Cara, ele voltou correndo para Eliseu e falou assim: Eliseu, cara, perdi, cara, me ajuda. E Eliseu faz uma coisa. Sobe aqui, Alexandre. Você que é fininho aí. Aqui mesmo, aqui. Eu pulei, você não sobe. Esse aqui é o jovem, não parece, mas é. Eliseu, tá mais para mim mesmo. Aí, me mostra onde caiu. O que você está precisando hoje não é deixar de correr risco. É arrumar pessoas que te segurem pela mão e te perguntem aonde foi que caiu. Você não está precisando deixar os riscos. Você está precisando de companhia certa. Você não está... Ei, você está tomando a decisão errada. Eu não faço mais isso. Eu parei com isso. Agora eu vou ficar na minha. Agora eu parei. Não. Agora eu vou continuar, mas eu vou continuar com as pessoas que vão me ajudar. Aonde é? Me mostra. E diz a palavra que o servo, o jovem, virou para Eliseu e falou assim: bota o dedo lá. Fica aqui. Eliseu foi lá, pegou um graveto. Chegou na beira aonde aquele jovem havia apontado e jogou a madeira. O madeiro que ia criar uma conexão entre o que morreu e o que ia voltar a viver. Um apontamento para Jesus está sendo feito aqui. Jesus era a salvação, mas o madeiro foi a ligação entre o que fundou e o que precisava voltar. Então o servo está dizendo o seguinte: é aqui?
Se você disser aonde você morreu, eu posso colocar um madeiro, a cruz do Calvário, para ligar entre o que morreu e a vida. Eu posso fazer o que afundou voltar a subir. Eu posso dizer que, olha, tem jeito para aquilo que você diz que acabou. Era emprestado, mas vai voltar a ser seu. E ele joga a madeira. E quando ele joga a madeira no sinal que o servo deu, o machado começou a flutuar. A minha pergunta para você, o que mais você espera? Quando um machado de ferro submergiu, Senhor, subiu e ficou assim, ó. Olha para mim, igreja. Ei, tá na hora, igreja, de correr riscos com aquele que é o Senhor da sua vida. Porque quando aquele machado ficou assim, ó, Eliseu fez assim, ó. Vai lá e pega o que é seu. E aquele servo, certamente, a Bíblia não entra em detalhe, Alexandre, a Bíblia não mostra, mas eu acredito que aquele servo fez assim, ó. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que precisa, sabe, estar latejante dentro de você. É a vontade de viver aquilo que Deus está fazendo. Porque eu não acredito que você vai ficar com essa cara de paisagem se você vê algo, sabe, tão impossível acontecendo diante da sua frente e Deus fala assim, ó, vai lá e pega de volta. Vai lá e começa de novo. Vai lá e ressuscita. Vai lá e levanta. Vai lá e acessa o que é seu. Porque o que é seu não acabou. Vai lá, vai lá. Ei, eu quero te chamar nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde. No momento que você veio assistir, que você começa a correr, pular e dizer o seguinte: riscos vão acontecer, mas eu estou dentro. Eu estou dentro. Quem está dentro? 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 Acrescentei aqui um pedacinho, porque não acredito que aquele jovem, quando Eliseu falou assim, vai lá e pega, se você ia ficar sentado aí. Está na hora de se levantar para pegar aquilo que acabou, mas que está voltando para você. Ah, mas eu parei. Se você parar, você não vai ver coisas, sabe, impossíveis acontecendo. Se aquele jovem tivesse feito o seguinte, tá apertado, mas eu vou ficar aí no meu cantinho. Sabe por quê? Obrigado, Alexandre. Sabe por quê que aquele jovem viveu essa experiência? Porque ele resolveu fazer algo a mais. E muitas das vezes a gente não quer se arriscar para fazer algo a mais, porque o a mais que fizemos no passado, na fase anterior, no passo anterior, deixou a gente travado. Que tudo que está travado hoje seja destravado em nome de Jesus. Que você não perca a alegria de fazer o que você nasceu para fazer. De botar para fora o dom e chamado, sabe, a voluntariedade. Você sorria, você amava, você dava, você servia, você pegava no braço e ia junto. Agora eu vou ficar no meu cantinho. Não tem cantinho, não tem cantinho, igreja. Não tem cantinho para aqueles que querem correr risco e viver o próximo passo com o Senhor. Aquele jovem estava apertado, mas ele falou assim, cara, tem que aumentar. E quem aspira pelo crescimento do reino vai correr risco. Foi por isso que ele viveu o milagre de pegar um machado de ferro flutuando numa água. Porque tudo começou quando ele decidiu aumentar, rachar a lenha, cortar vigas para sustentar algo novo. Ah, mas quem corta a lenha se arrisca. Você está aprendendo a partir de hoje ou está relembrando? Vai ter risco. Vai ter risco, não vai? Vira para ela aí. Bora arriscar mais um pouco. Vai. Bora arriscar mais um pouco? Bora arriscar mais um pouco? Fala para essa novinha aí, ó. É sua filha? Fala para ela, nós vamos arriscar mais um pouco, filha. É filha? Vamos arriscar? Vamos arriscar? Casal, vamos arriscar? Vamos arriscar? Trio lá atrás, vamos arriscar? Sozinha lá atrás, vamos arriscar? Lá na ponta, lá, ó. Olha para trás, gente. Lá na pontinha. Levanta a mão comigo. Lá naquela outra ponta, olha para trás. A senhora mesmo. Vamos arriscar? Tá me ouvindo aí? Agora me complicou, hein? Ajuda aí, gente. Quem tá perto aí? Vamos arriscar?
Acho que ela não quer arriscar, não. Levanta a mão comigo assim, ó. A senhora quer arriscar? Ela não quer arriscar. Então eu vou pedir alguém. Vamos lá. Você. Vai lá com ela. Isso. Lá atrás, a última irmã no banco. Desculpa. É ele. Então vamos mudar a frase. O senhor vai se arriscar comigo? Ele não ouve direito. Ah, tá. Amém? Amém. Amém? Vamos gastar os 2 minutos faltantes aqui para dizer assim, ó. Amém. 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 Xará. Amém. Amém. Amém, pastorzão. Amém. Casal, amém. Vamos arriscar um pouco mais para botar essa geração que está aí do lado aí, ó. Tá lá embaixo, né? Mas eu vi você chegando com ela no colo. Dá medo, não dá? Mas vamos embora. Como dizem aí, vamos para cima. Pode vir, louvor. E eu termino dizendo o seguinte. Você precisa acreditar que vai haver o próximo passo. O livro é 2 Reis, capítulo 7. 3 anos de fome em Samaria. É muito difícil a gente acreditar que vai ter o próximo passo quando o passo atual está terrível. Como acreditar no próximo passo se o passo atual, sabe, não é tangível? Como é que eu acredito no futuro se o meu presente está tão delicado? Era fome em Samaria, a ponto, está no texto bíblico, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, a ponto de crianças serem partidas. Hoje eu como o seu filho, amanhã você come o meu filho. Está escrito na Bíblia, gente. De tamanho caos que estava em Samaria. Até o momento em que o profeta Eliseu chegou para um servo e disse: amanhã, a esse horário. Quem tem horas aí, olha para a hora aí. Amanhã, nesse horário, que horas são? 11h22. Eu não sei a sua capacidade de crer, mas Eliseu falou assim: olha, amanhã, nesse mesmo horário, Samaria vai ser outra cidade. Eu fico impressionado como Deus pode fazer coisas tão grandes em prazos tão pequenos. Como Deus pode fazer coisas tão extraordinárias em momentos tão ordinários. É só 24 horas, mas algo tão extraordinário pode acontecer. Mas para isso, eu preciso acreditar no próximo passo. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã acreditando que vai ter o próximo passo na minha vida. Sabe, você não vai parar onde está e você não vai voltar para onde veio. Você vai prosseguir para o próximo passo. Mas você precisa nessa manhã terminar comigo profetizando: Senhor, eu acredito no próximo passo. Porque Eliseu virou o seguinte: Isso aí. Glória. E ainda vai continuar rachando muito mais. Porque não acabou. Bate alguém do seu lado e fala assim: não acabou. É 24 horas e tudo pode mudar. Bate aí. Ei, 24 horas tudo pode mudar. Porque você não nasceu para ficar parado. Há um próximo passo a ser desfrutado em glória. Mas entenda uma coisa, volta comigo e a gente fecha. Quando Eliseu falou assim, ó: amanhã a esse horário, o que está caro vai ficar barato. O que está faltando vai sobrar. O que não existe vai voltar a existir. E todo mundo ficou assim: meu Deus. Porque tem gente que acredita, mas não expressa. Tem gente que acredita, mas fica assim, ó. Porque vai que não acontece. Pelo menos eu não passei vergonha. Mas tem gente que expressa que não acredita. Aí fala assim. E aí tem uma palavra que diz que o comandante do rei, aquele que segurava o rei, que já era velho pelo braço. Engraçado, né? Era jovem, agora é rei velho.
múltiplo personagem. E aí segurava o rei, porque o rei de Samaria já era meio cansado. E aquele comandante era o que sustentava. E aí quando a palavra chegou para o rei, falou: rei, prepara tudo, porque amanhã o próximo passo vai chegar. E aí aquele comandante do lado do rei falou assim: eu não acredito. Nem que o dia dure mais. Não tem como. Ei, eu sei que aí dentro de você tem alguns bloqueios que diz assim: não tem como reverter, não tem como mudar, não tem como sair dessa situação, não tem como. Ei, que quebre hoje todos os paradigmas, todos os bloqueios, todas as crenças limitantes, para que você acredite no próximo passo. Porque aquele comandante assim: não tem como. O espaço de tempo é muito pequeno para acontecer coisa tão grande. Ei, Deus não trabalha no espaço de tempo. Deus trabalha na grandeza que Ele é. Um dia para Ele é como 1000 anos. Mas glória a Deus, quando 1000 anos for um dia. Talvez o que você precisa hoje é que 1000 anos seja um dia. Então, em nome de Jesus. As horas foram passando. As horas foram passando. E diz a palavra que um barulho surgiu no arraial dos assírios. E de repente aqueles soldados que estavam oprimindo Samaria começaram a largar tudo para trás. Ei, os soldados estavam tão convictos que Samaria já era deles, que eles levaram tudo, toda a riqueza, todos os animais, tudo. E de repente eles começaram a sair e largar para trás. De repente chega uma mensagem, cara, pro rei dizendo assim: rei, tem algo sobrenatural acontecendo, tem suprimento sobrando, mas a gente está com medo de ir lá e ser uma emboscada. E aqueles homens ficaram ali, porque tem hora que você acredita, mas demora a agir. Tem hora que você acredita, mas fica assim: mas será? Mas será que é mesmo? Ei, Deus está falando assim: é mesmo. Ei, é de verdade. O próximo passo existe. Mas tem hora que a gente foi tão travado no passado, no passo anterior, que a gente fica: eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Ei, como diz aí o ditado: mete marcha e vai, mete marcha e vai. E aí diz a palavra que os servos, o rei não quis mandar ninguém, mas 4 leprosos que estavam na área de fora da cidade. A palavra diz, eu fecho aqui, que aqueles 4 leprosos estavam em seu último dia de vida, com fome, mas nada. E eles disseram um para o outro assim: aí, eu não sei você, mas não tem como mais ficar assim. Se a gente vai morrer mesmo, então bora arriscar tudo. Porque se a gente fica, é igual o ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então eu vou para dentro. Porque os leprosos não podiam entrar na cidade, Rodrigo. Por causa de suas chagas, de suas feridas, eles eram obrigados a ficar separados. Quantos de nós estamos separados de algumas coisas? Por causa dos nossos, sabe? Das nossas feridas. A gente se isolou, a gente ficou fora. Mas hoje o Senhor chama assim: ei, meu irmão, não dá para ficar mais nesse lugar. Cai para dentro. Dê passos de fé. Comece a dirigir a sua vida para o próximo passo. E aqueles leprosos começaram então a entrar na cidade. E eles foram entrando na cidade. E quando eles entraram, eles acharam água. Beberam água. Quando eles foram andando, acharam pão. E agora eles já estavam convictos: se a gente morrer, a gente morre feliz. Porque saímos de um estágio e avançamos para um estágio melhor. E de repente chegou a notícia para o rei: rei, eu não sei se você está sabendo, mas tem uns leprosos lá comendo e nada aconteceu. E os leprosos mandaram mensagem: vem com a gente porque tem milagre aqui. É quando pessoas improváveis começam a fazer sinal para você: ei, vem viver comigo também, porque tem milagre também para você. Você espera uma palavra do altar, você espera uma palavra profética, mas tem pessoas anônimas, simples, pequenas, do seu lado dizendo: vem, vem, porque também tem milagre para você, vem. Tem alguém do seu lado aí? Diga para ele: então vamos embora viver isso também. Fala, fala, fala. Sabe? As horas foram passando e quando chegou exatamente no horário, o rei liberou o povo para ir no arraial pegar comida. E diz a palavra que aquele comandante, o único que não acreditou, foi pisoteado pelo povo,
que rapidamente foi correndo para o seu próximo passo. E aquele comandante, por não ter acreditado, foi pisoteado pela velocidade e pelo volume de gente. E diz a palavra de Eliseu, naquele momento se cumpriu a palavra, que aquele que não estava crendo não acessaria o próximo passo. Eu fecho nessa manhã em nome de Jesus, declarando que todo nível de crer nessa noite se estabeleça dentro de você, para que você não seja pisoteado e não avance para o próximo passo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que é tenso, mas acredite, 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 o próximo passo é para você também. Vamos adorar e a gente ora juntos, em nome de Jesus. Grave isso. Para o próximo passo é preciso fazer coisas agora. A acácia precisa ser cortada agora. Está na hora de se preparar para o próximo passo. O segundo ponto é que você precisa correr riscos. Então, vamos sair da caixa, botar o risco na mesa e bora, porque se não cavar não vai beber água, se não cortar não vai acender o fogo. Terceiro, você entendeu nessa manhã que é preciso acreditar que coisas grandes acontecem em espaços de tempo pequeno. Que coisas extraordinárias podem vir da boca de pessoas simples. Foram os leprosos que disseram, tá na hora, gente, vambora. Mas eu quero fechar com você fazendo essa declaração de Paulo como forma de oração. Porque não serão dias fáceis, mas serão dias possíveis. E aí você aprende a ter uma mentalidade de próximo passo. Você vai conseguir pensar como Paulo pensou, dizendo assim, olha, segura um pouquinho o som. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. É muito bom quando a gente percebe que pessoas estão perto da gente. De fato, vocês já se interessavam antes, mas não tinham tido a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi, grave isso, a adaptar-me. Quem corre risco é porque aprendeu a se adaptar. Não aprendeu a deixar para lá. Deixar para lá não é isso. Se adaptar. Eu vou cortar um pouquinho quando tirar a pedra, mas eu vou limpar e vou lavar e vou continuar. Eu fazia com essa mão, agora eu vou fazer com essa. Mas eu vou dar meu jeito, eu vou me adaptar a toda e qualquer circunstância. 12. Eu sei o que é passar necessidade. E também sei o que é ter fartura. Porque aqui está o outro segredo, outro código. Eu aprendi o segredo. Você vai precisar se adaptar daqui para frente, mas vai precisar também aprender o segredo. O segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque agora vem o clássico da história. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, pode aplaudir e declara comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá mais uma vez. Louvor, me ajuda no microfone. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu vou me adaptar. Eu vou aprender o segredo. Eu vou ficar feliz. Porque eu sei de uma coisa: o meu passado não me descreve, o meu presente não me paralisa, mas o meu futuro me atrai. Então é para o futuro que você está se movendo nessa manhã, em nome de Jesus. Sim. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Eu creio, ó Pai, que como uma flecha no arco, nós estamos sendo enviados, tirados de um lugar para o outro, movidos de fé em fé,
de glória em glória, acreditando que o próximo passo existe. E eu acredito nele hoje, junto com a sua igreja. Eu declaro nessa manhã, Pai, que aqueles que estavam parados no passado se manifestem agora dizendo: Senhor, oh Deus, eu sei que o Senhor tem um futuro para mim. E é nesse futuro que eu vou mirar. Eu vou me preparar mentalmente, espiritualmente e culturalmente para esse futuro. Porque a tua palavra me basta. A tua palavra me basta. Porque de hoje em diante eu creio que tudo eu vou poder naquele que me fortalece. Que Deus abençoe o domingo, que Deus abençoe a semana, que Deus abençoe, Pai, esse dia e esse mês de abril, que ainda tem alguns dias, para que nós possamos, ó Pai, em 2024 viver o nosso próximo passo, em nome de Jesus. Que a graça, o amor e Deus te abençoe na consolação do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Vai na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.